Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos mais uma edição do Vejam Só Entrevista. Toda sexta-feira, nesse horário, a gente entrevista um dos frequentadores do debate. Vejam só, que você acompanha com o Zeca de segunda a quinta-feira. E a vez de hoje é do pastor Egnaldo Hélio de Souza, pastor da Igreja Vale da Bênção, profícuo escritor e que frequenta os debates do Vejam Só, porque, entre outras muitas coisas, ele também é apologeta, ou apologista, enfim, nunca sei qual é a palavra certa. Hoje ele vai conversar conosco acerca de um livro que ele acabou de publicar e que levou a vida inteira para ele escrever. Paz e graça, pastor, tudo bem? Paz e graça, reverendo Weber. Uma alegria estar aqui e lançar um livro diferente, né? E eu estava aqui pensando, né, todos esses anos acompanhando, vejam só quantos livros não pude lançar, apresentar aqui e ter a alegria de ter você inclusive como prefaciador de alguns, né? Uhum. Esse aqui você não foi prefaciador, mas estou feliz de poder presenteá-lo já aqui. Muito obrigado. A jornada 365 dias com ele. Deixa eu mostrar para você a capa do livro, né? E mostrar também que ele não é um livro pequeno. Opa, tá aqui. Desculpa, qual a câmera agora? Agora já... Ah, é aqui, tá. Valeu. Muito bom. Não é um livro pequeno, é um livro grande, tem 400 páginas? É 430 páginas, isso. Não é brincadeira, não. E a quarta capa é redigida por ninguém menos do que o Carlos Augusto Vailate, outro grande frequentador do Vejam Só, né? Todos gigantes na fé, pessoas que Deus usa de modo extremamente abundante, porque Ele distribuiu dons e talentos de forma abundante também e usa essas pessoas de maneira muito eficaz na edificação das pessoas que assistem ao programa Vejam Só. Eu tenho, com muita alegria, testemunhado de muita gente que me encontra Brasil afora, inclusive preguei numa igreja um dia desses lá em Bragança Paulista, em que o pastor disse, olha, o Vejam Só tem me alimentado e eu já corrigi várias coisas na minha jornada pastoral por causa do Vejam Só. Então, olha aqui, é realmente muito, muito, muito bom, muito, muito edificante, tudo para a glória de Deus. Mas antes de falar deste livro aqui, A Jornada 365 Dias com Ele, eu quero que o pastor Egnaldo mostre um livro que ele já tratou aqui, mas que é cada dia mais necessário e urgente na vida daqueles que lideram o povo de Deus. Que é esse aqui, o Dragão Vermelho, né? É esse mesmo. É para onde? Para lá? Isso aí. Ah, tá aqui, ó. O Dragão Vermelho, o marxismo à luz da Bíblia. Por que isso é urgente? Só porque o Lula foi eleito? Não se trata disso, né? Até porque os comunistas de verdade dizem que o Lula é o burguês. Né? Já ouvi isso aqui no programa e tudo mais. Por que você escreveu esse livro, pastor? Aí é uma história longa, né? Esse aqui já é o segundo sobre o tema, o outro era o marxismo selvagem, mas o que nós percebemos? Que a nossa cultura ela foi tomada por uma visão de mundo que não é a visão bíblica e que se opõe à visão bíblica. Então, na verdade, pastor, desde que eu lancei o Marxismo Selvagem, eu não parei mais de falar sobre o tema, porque as pessoas entenderam o que estava acontecendo, né? E o fato é que hoje, dentro de escolas, universidades, da mídia, da cultura em geral, essa visão de mundo produzida ali, né, por Marx, Engels e o resultado daquilo, que é uma visão antiteísta, que é uma visão anticristã, que é uma visão antibíblica, ela foi se instalando, né? E aí, qual era a grande questão? É mostrar à luz da Bíblia o que se choca com a Bíblia, né? Os pontos que se chocam com a Bíblia. Eu lembro, inclusive, assim, tem um caso interessante que eu lancei em 2018, eu lancei o Marxismo Selvagem em Goiânia. E tinha um professor de uma universidade, da PUC, inclusive lá, professor emérito, um homem assim muito preparado. E ele também hoje se engaja, né, mostrando toda essa situação que estamos vivendo.
E eu falei para ele, não era, nem tinha um livro pronto, mas eu falei assim, nós vamos fazer um seminário Marxismo à Luz da Bíblia. O senhor quer ir? E ele me falou assim, como é que você vai falar de marxismo à luz da Bíblia se na época da Bíblia não tinha marxismo, né? Aí eu falei para ele, vem e vê. E ele participou de duas palestras ali e entendeu a questão de visão de mundo. Então, eu falo assim, é uma coisa tão básica. Eu olho para o mundo, eu vejo um mundo que Deus criou, né? O Marx não via isso. Ele, inclusive, ele fala, num dos primeiros escritos dele, ele fala, o comunismo começa com o ateísmo. Então, nós olhamos o mundo completamente diferente. E tudo que ele vai construir ali é diferente. É óbvio que ele vai ver o ser humano diferente do que eu vejo. A gente sabe que o ser humano é um ser criado em imagem e semelhança de Deus. Mas não tem Deus. Então, ele vê outra coisa no ser humano. Ele vê outra coisa na família. Ele vê outra coisa no mundo. E esse livro aqui procura, pelo menos um pouco, né? Tentar esclarecer esses choques que tem entre cristianismo e marxismo. Maravilha. Nós já falamos desse assunto aqui, voltaremos a falar em outra oportunidade, porque, como eu disse, é algo extremamente importante que tem atrapalhado a vida cristã de muita gente, sobretudo daqueles que ingressam na universidade, né? Que eu digo aqui com toda a responsabilidade. A escola brasileira, não só a brasileira, mas a escola em geral, não é nem a universidade, é já a escola fundamental e secundária, está aparelhada, né? E muita gente, pastora, muita gente acredita que não existe a tal, a gente fala escola de Frankfurt, não é uma escola local, mas é uma mentalidade que se difundiu. Existe isso? Claramente. Claramente, quem estuda, quem vê, e eles negam que exista um marxismo cultural, eles negam que existe isso, mas é mais ou menos assim, porque, vou falar assim, é igual você dizer para o peixe que existe o mar, ele fala, não, nunca vi esse negócio de mar, porque ele vive lá dentro, então é por isso que ele diz que não existe, né? Tá bom. Bom, o assunto de hoje é outro, né? E quem está acompanhando a gravação pelo YouTube, convidado, é um privilegiado, uma privilegiada, porque pode assistir ao Veja Só Entrevista como se ao vivo fosse, né? E tem a oportunidade de interagir conosco, é só mandar o seu WhatsApp para nós, ou o meio de comunicação aí pelo Instagram, que a Angélica me avisa aqui e eu leio a sua pergunta, a sua opinião, dirigida ao pastor Ignaldo Hélio de Souza, e aí você participa da gravação como se aqui estivesse, tá bem? Muito bom. Pastor, agora vamos lá. Mostrar de novo a jornada 365 dias com ele. O senhor é um escritor muito profícuo, mas levou a vida inteira para escrever esse livro? Por quê? Então vamos lá. Vou até falar assim, pastor, eu acho que esse é um dos livros que eu mais me alegrei em publicar. Ele é um conjunto de pequenos textos, né, que normalmente a gente chama de devocional, e que eu fui publicando ao longo dos anos. E esses textos, eles têm uma história, né? Coisas que, assim, aquelas coisas de você orar e Deus falar algo ao seu coração, e você compartilhar, ou você tem uma palavra no coração, você deseja que outros leiam, e você coloca ali. Eu lembro que tudo começou, eu ainda não estava no Vale da Benção, morava lá no litoral, trabalhava numa empresa, e tinha uma moça que trabalhava comigo, e ela se converteu, né, e às vezes ela contava algum problema, alguma discussão da igreja, e aquilo me inspirava a escrever um texto. Quando eu vim para o Vale da Benção, tinha os boletins. E aí eu comecei a escrever os textos para os boletins. E às vezes, fora do boletim, às vezes as pessoas falavam, mas o boletim acabou, não tem mais, como é que a gente faz? Aí eu fiz o blog, né? Então, ao longo do tempo, foi uma caminhada minha. E por que eu digo isso? Todos nós, né, nós temos a nossa caminhada, o que Deus falou particularmente conosco, o que Deus falou através de nós. E como Deus deu a graça para eu escrever, eu fui colocando isso escrito. E sempre tive no meu coração. Um dia eu vou juntar esses textos para publicar um livro. E o que eu queria, assim, pastor, não fosse só um devocional, fosse uma instrução da sua vida. Tanto que o subtítulo é Da Busca de Sentido até a Eternidade.
Então, ele pode ser lido como devocional, mas ele pode ser lido até como discipulado, porque ele vai entrar nos todos os assuntos da vida cristã, oração, relacionamento com o Pai, o Filho, o Espírito Santo, lutas, sei lá, vida financeira. Então, ele tem 42 temas diferentes, que vai desde a busca de sentido mesmo, você pensar no sentido da vida, até os temas que tratam da eternidade. Então, ele demorou por isso, porque eu digo assim, que ele é um pedaço da minha vida, né? Diferente de um assunto que você estuda, escreve sobre aquilo, é aquilo que eu fui vivendo ao longo da caminhada com Deus, né? Eu esqueci de perguntar o endereço da igreja que o irmão trabalha, né? Nós somos lá do Vale da Bênção, que é mais do que uma igreja, mas a igreja Vale da Bênção fica ali, na cidade de Araçariguama, quilômetro 50 da Castelo. Ali é Bom Pastor número 300, mas é quilômetro 50 da Castelo. Então, você está no Vale da Bênção. Antes de entrar no Ministério Vale da Bênção, você tem a igreja ali, Vale da Bênção. E tem culto normal? Culto quartas à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. Maravilha. Muito obrigado pela presença do senhor. Já vou colocar a enquete no ar para não esquecer, como vivo fazendo, né? Então, vamos lá. Vamos pôr a enquete aí, Angélica. Você leva a sério a tarefa de caminhar com Deus em tudo na sua vida ou há áreas em que isso não acontece? Vou explicar a pergunta. Obviamente que todo crente é chamado a chamar Deus de Senhor e, portanto, se Deus é o Senhor, Ele manda em você em tudo, certo? Agora, quanto disso nós efetivamente fazemos? A pergunta é, você leva a sério essa tarefa ou, na prática, algumas coisas, algumas áreas da sua vida em que você não faz o que Deus quer em algumas áreas, né? Então, as alternativas são essas, né? Você leva a sério tudo, então Deus comanda tudo na sua vida, ou só uma parte. Há áreas em que você não conseguiu entregar. Vou dar um exemplo, tá bom? Então, Deus demanda de forma muito clara na Bíblia, infelizmente, a obrigatoriedade de perdoar, certo? Perdoar não é uma opção para o cristão. Não é. É um imperativo. Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado em pessoa, nos evangelhos, disse: se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. E aí? Essa área da sua vida está sob o controle de Deus? Ou seja, você tem coisas contra pessoas e você obedece a Deus e as perdoa, ou diz, não, eu não concordo com isso. Outra área, né? A submissão da esposa ao marido. Aqui no Vejam Só, quando eu fazia os debates, vivia quebrando pau. Porque as esposas contemporâneas não aceitam que submissão implica em subordinação. Aliás, elas se arrepiavam quando eu falava a palavra subordinação. Não, submissão é estar debaixo da mesma missão. Decoraram isso lá nos encontros de casal e todo mundo repete a mesma coisa. Ninguém está negando que não seja. Mas a pergunta aquilo que a Bíblia chama de submissão envolve também subordinação? Para mim, isso é muito claro que sim. Porque no texto que fala de submissão, diz que Jesus Cristo é submisso ao Pai. Cristo não está subordinado ao Pai? Ele não diz, faça-se a tua vontade e não a minha? Isso é subordinação. Então, a esposa está, biblicamente, subordinada ao marido, sim, por mais que isso pareça absurdo, extemporâneo, antagônico, enfim. Essa é uma área em que você obedece, apesar de todas essas restrições, ou você diz, não é bem assim? Esse é o sentido da pergunta da nossa enquete. Então, aí, vou pôr a enquete de novo, depois de toda essa explicação, para você responder mais conscientemente, tá bom? Você leva a sério a tarefa de caminhar com Deus em tudo na sua vida, ou há áreas em que isso não acontece? Aí as alternativas, a gente não pode escrever muito nas alternativas por imposição aí do YouTube, então é tudo ou parte. Acho que é do Facebook, sei lá. Tá aí, tá bom?
Ao final da edição, a gente confere o resultado parcial. E o que a gente chama de GC, o tema do programa, é como entender o Levanta e Anda hoje, que eu tirei de uma parte aí da apresentação do livro do pastor Ignaldo, né? Que eu acabei de ganhar, ainda não li, né? Oh, muito obrigado para essa pessoa extraordinária. Tem dó, oh, pastor, não faz isso não. Quem sou eu? Muito obrigado pelo carinho. Quando a gente lê a Bíblia numa hora devocional, e vamos supor, está lá no texto em que o apóstolo fala assim, em nome de Jesus, levanta e anda. Né? Como é que eu posso entender isso hoje? É um milagre? Deus está dizendo que está me curando das minhas doenças? Ou, enfim. Todas as vezes em que a gente lê a Bíblia sozinho ou sozinha, nós temos impressões de algo que muitas vezes nos traz inquietações. É sobre isso que o livro trata, não é? Eu assim, gostei muito, inclusive, do prefácio do Vailate. Vailate é um excelente prefaciador, que ele, com um pouquinho ele consegue captar, né? E ele coloca assim, porque a vida com Deus é uma jornada. Né? Vamos pensar ali Hebreus 12, que fala a carreira que nos foi proposta. Então, acho que essa visão da vida com Deus como uma jornada é uma coisa muito necessária. E mesmo que o levanta e anda era uma palavra de cura, né? Literalmente ali era cura, levantar e andar, e que pode ser uma realidade de cura para alguém levantar e andar, mas para nós, que já estamos andando, digamos assim, é uma palavra para a gente continuar a nossa jornada com Deus, né? Nossa caminhada com Deus. Aí quando você falou com perdão, já entrei aqui que tem já tem como assim, uma divisão que é perdão, o centro da nossa vida com Deus, porque tudo está ali envolvendo, né, a questão do perdão. E você colocando assim, pastor, eu fico olhando e algo que eu acho que eu luto muito é com um evangelho assim que ele é o evangelho de domingo à noite. Que a pessoa vai domingo à noite, eu fui já na igreja, pronto, já fui. É como se aquilo é o relacionamento dela com Deus. E eu falo assim, eu acho que é uma coisa muito pobre. Se você acha que o andar com Deus é isso, a gente como pastor vai dizer assim, é melhor isso do que nada, né? É melhor que você venha para o culto domingo à noite do que você nem venha para o culto domingo à noite. Mas se o seu andar com Deus é só isso, então é muito pouco. Né? E aí algumas divisões eu destaco muito essa do todo dia, né? Vamos pegar aqui aquela passagem que é bonita, a gente usa muito fogo, arderá continuamente sobre o altar. O que é ali? Ali era uma instrução do sacerdote dizendo assim, e ele porá a lenha no fogo cada manhã. Então, assim, eu acho que é um chamado para justamente isso, para viver com Deus em todos os dias, em todas as áreas da sua vida, né? Em todos os momentos da sua vida. Então, se tem um dia da sua vida que não houve para a palavra, para o falar com Deus, para o se aquietar diante de Deus, de alguma maneira, você perdeu o dia. Porque o nosso chamado é esse aí. Então, a ideia aqui é a gente ter uma jornada, e não só uma jornada, mas é uma jornada diária com Deus. Né? É Deus preenchendo todos os espaços da nossa vida. Aqui há muito chamado para as pessoas irem para a palavra. Porque a questão assim hoje a gente tem... Aí onde a gente entra, né? Pegando aqui um gancho do que o senhor falou sobre essa cultura que a gente tem. Está escrito em um dos livros do Engels que a primeira forma de opressão que surgiu no mundo foi o casamento monogâmico. Tô louco. Está escrito isso. É um livro antigo. Não é antigo, não. É o livro dele chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Ele diz o seguinte, que o homem é o burguês e a mulher é o proletário. Então, que o casamento monogâmico não foi algo bom e algo que estava evoluindo. Não, foi a primeira forma de opressão. Várias vezes está escrito lá. Então, por que tem esse pensamento? Porque o pensamento dele não tem um Deus que criou as coisas e que determinou as coisas. Tem a visão de mundo dele, tudo numa visão econômica, tudo numa visão materialista. Então, a mulher, o homem escravizou a mulher. Ele usa essas palavras fortes. Aí você já vai saber de onde vem todo esse movimento feminista. Aí eu estou lendo a palavra está lá. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, sejam submissas aos vossos maridos, como ao Senhor. Então está aqui a ordem. E assim, é uma ilusão tão grande, porque a mulher diz que não pode submeter ao marido, ela vai submeter ao patrão.
Aí o patrão pode. Entendeu? Então, a gente tem que... As pessoas têm que vir para a palavra e entender o seguinte: se você entregou sua vida para Jesus, você não está pronto. Você vai ter uma caminhada toda em que ele vai estar trabalhando na sua vida. E mesmo quando terminar essa jornada, você não vai estar perfeito. Mas você tem que estar melhor do que quando você começou toda a sua caminhada aí. Então, a ideia é essa mesmo, né? Aqui só um detalhe assim, nesse aspecto de vida devocional, eu fui influenciado por algumas coisas boas, né? Fui influenciado pelo Em Seus Passos, que faria Jesus. Acho que esse é um livro, né? É um livro, assim, forte. E eu lembro um que as pessoas não conhecem muito, ele voltou a ser editado, chama-se O Caminho, que é um livro de um missionário americano na Índia, né? Um missionário metodista, Stanley Jones. Esse livro foi, assim, para a minha vida, uma formação mental. Minha mente esse é o caminho do Senhor? Então, assim, estou vivendo uma situação. Senhor, qual é o caminho que eu tenho que seguir nessa situação? Qual é o caminho que eu não devo seguir? A gente nem sempre acerta, né? Nem sempre a gente faz, mas o desejo de estar sendo guiado por Deus em todas as circunstâncias faz parte da realidade da vida cristã. Então, esse livro foi muito influente. E depois tem o Tozer, que eu acho que o Tozer é um autor assim também, que eu leio a obra dele, né, constantemente, porque eu acho que é uma obra que faz esse chamado. Então, é isso que a gente precisa, pastor, andar essa jornada com Deus todos os dias da nossa vida. Lembrando que a obra do A.W. Tozer foi publicada bem recentemente pela Graça Editorial, republicada, né? Muito boa. Com as devidas revisões de ortografia, etc. E são livros muito instigantes e extremamente profundos de vida com Deus. Ele tinha uma visão de vida cristã que nem sempre a gente concorda. Ele era um homem muito sisudo. Ele entendia que a fé implicava em seriedade, né? Então, assim, diversão para ele e para os puritanos daquele momento, ele não é antigo, ele é dos anos 60. Os puritanos, eles eram avessos à diversão, né? Eu conheci um pastor que insistiram muito com ele para ele ir pescar. Ele foi de terno e gravata. Então, é disso que eu estou falando. Mas os escritos são ótimos, né? Você não precisa pescar de terno e gravata, não, mas leia o que ele escreveu. Também não, mas assim, é o impacto da nossa vida, mas realmente é essa seriedade. Ele falava muito contra o entretenimento cristão. Essa edição da Graça é muito boa, porque eles pegaram e fizeram uma coleção usando as letras do nome dele. Então, essa é justamente o que eu estou lendo, né? É muito boa, assim, A.W. Tozer. E tem textos, assim, maravilhosos e impactantes, né? Verdade. Agora, o senhor falou uma coisa muito interessante. O senhor falou que quando a gente vem para Cristo, a gente não está pronto. Não. Que história é essa? Aliás, hoje, cada vez mais, você vem todo estragado. Você já vem com um monte de mentalidade errada, pensamentos errados, atitudes erradas. Mas a conversão não muda tudo isso? Oi? A conversão, ela muda... E é uma coisa que as pessoas têm trabalhado muito hoje. A conversão, ela muda a sua cosmovisão, né? Ela vai trazer a vida de Deus para você. E aí vamos pegar aquela passagem que Paulo diz assim, né? Filhinhos, por quem sofre as dores de parto, até que ser Cristo formado em vós. Então é como se a gente fosse mesmo, crianças recém-nascidas. E também 1 Pedro 2 ali vai colocar dessa forma. Então é isso que talvez as pessoas precisam entender. Há muita coisa em mim que precisa ser trabalhada na minha jornada, na minha caminhada, né? Ao longo do tempo. Então, eu já sou dele, e a gente também tem que ter em mente assim, não é que eu vou lutar para ser aceito, né? Vou fazer agora tudo certinho para eu ser aceito. Não, eu já sou aceito por ele me ama. E justamente porque ele me ama, eu quero agradá-lo, eu quero descobrir como agradá-lo e viver esse tipo de vida. Vamos pensar assim, vamos pegar aqui os ganchos iniciais, né? Por exemplo, hoje a mulher cresce num ambiente, não, meu marido não pensa em mim, não, aprendi na faculdade que isso é opressão, não sei o quê, né? Mas ele vê na Bíblia, a Bíblia fala algo diferente. Precisa de uma mudança de mente. Ou vamos até pensar o outro lado também, né?
para as mulheres depois não reclamar. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então você não é um mandão dela, você é alguém que a ama e quer o melhor para ela. É o cuidador dela. O cuidador dela. Você tem sido o cuidador dela, tem agido bem. Então, assim, a gente tem que olhar a Bíblia e eu sempre penso assim. Então, agora pegar uma frase do Tozer. Não, é o Tozer? Acho que é ele que fala assim: eu vi diversas versões da Bíblia e achei vários erros, todos eles em mim, né? Então é mais ou menos isso. A gente vai justamente tem que ler continuamente a palavra, porque somos pessoas com uma vida torta diante de uma palavra perfeita. E aí é onde a gente vai lendo e vai aprendendo. E até a compreensão dessa palavra, uma compreensão profunda, enraizada, plena, ela demora. Então, é onde a gente tem que ter essa insistência, né? Então, pastor, aí a gente entra em algumas coisas complicadas. A primeira delas é a seguinte: boa parte dos cristãos não tem vida devocional sistemática. E a grande parte dos que têm consideram vida devocional a oração. Quando muito, leem um salmo. E aí? Muito grave, né? Eu hoje tenho, assim, acho que um dos textos que eu mais tenho citado é o Salmo 1, né? Porque o Salmo 1, ele fala de duas influências. Aquela influência do ímpio e depois a influência da palavra. E eu faço as pessoas, inclusive, repetirem algumas coisas. Porque o que diz ali? Tem prazer. Então já começa, já é uma coisa, não é simplesmente... que é bom você ter ali para você ler a Bíblia em 1 ano, 2 anos, é bom isso. Mas é mais do que isso, você tem que ter o prazer na lei do Senhor e meditar dia e noite. Eu costumo dizer assim, pastor, que tem 3 instrumentos que Deus usa para ir nos mudando. Uma é a Bíblia, a palavra. Outra é o Espírito. E outras são as situações ruins, né? Como diz o Salmo 119, 67. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a sua palavra. Então, as situações ruins, elas vão nos mostrando qual não é o caminho, né? Esse não é o caminho. Você vai tendo atitudes erradas, vai vendo que você precisa mudar, e tudo isso com o trabalho da palavra e do Espírito. E aí, o senhor como pastor vai reconhecer isso, é verdade, as pessoas gastam pouco tempo com a palavra, ou meditando na palavra. Isso ela orou, né? Mas ela não meditou. Às vezes, o que é um livro devocional? Tipo, como os do Tozer e outros. São pessoas que tiveram uma vida devocional e tiveram suas experiências e compartilham com a gente. Não são perfeitos, não é a Bíblia, mas talvez são pessoas que já estão lá na frente, né, ou mais acima lá da escala, e estão nos ajudando a subir com eles. Então, essa é uma coisa urgente que as pessoas precisam aprender. E até ver assim, você pode se envolver com muitas coisas, mas você não pode negligenciar a sua vida com Deus, né? Então, eu acho até estranho, assim, eu já vim aqui falar de marxismo algumas vezes, você fala assim, mas eu preciso lidar com essas coisas dessa vida aqui, né? Preciso ter a minha profissão, buscar aperfeiçoar a minha profissão, mas o centro da minha vida é Deus. Eu preciso ter vida com Deus. Existe um método, e se existir, qual é o melhor método para essa hora silenciosa, essa hora tranquila? Eu diria, pastor, que cada pessoa terá a sua, né? Mas assim, a palavra tem que estar lá, né? Você tem que ter a palavra. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, até para a gente pensar. Existe o problema de às vezes, os pregadores, que ele vai para a Bíblia para arrumar uma palavra para dizer para o outro. Então, isso já é um problema, porque é como se a Bíblia não fosse para você, né? Então, esse é uma questão. E outra é quando a gente acaba ficando com a mente muito teológica e a gente vai para a Bíblia como se fosse só um manual de teologia, o que ela defende do meu ponto de vista teológico. Tem espaço para essas coisas, mas a gente tem que pensar, a Bíblia é o primeiro lugar. Se você gastar um tempo lendo a Bíblia, orando sobre o que você leu e orando sobre as suas necessidades, é um começo, né? Eu lembro na minha época de novo convertido, a gente orava muito, e aí eu vi um folhetinho que chamava 7 minutos com Deus. Eu achava aquilo um absurdo. Eu assim, 7 minutos com Deus, isso aí não é nada. Mas hoje eu vejo assim, se as pessoas tivessem diariamente, fosse 7, 10, 15, gente, ao longo do tempo, isso faz tanta diferença, né? Aqui tem uma mensagem que chama O Poder da Constância.
Então, a constância ela é uma coisa poderosa. Então, mesmo que seja uma gota, mesmo que seja 10 minutos, mesmo que seja 15 minutos, que você vai ter palavra, oração, adoração, aquilo que ali vai se encaixando com você. Mas é constante. É como Daniel, né? Abria a janela, orava 3 vezes ao dia, como Dantes costumava fazer. Então, qual era a força dele? Era essa constância. E ele era um homem, gente, se tornou... Imagino que ele não tinha de ocupação na vida dele, mas aquela coisa se tornou uma constância. Então, o grande segredo, talvez, do devocional é a constância. Porque se você pratica aquilo todo dia, pode ser uma palavra, uma oração, um louvor que você vai fazer ali com Deus, mas... Se você pratica constância, com o tempo você vai aprendendo, você vai aperfeiçoando aquilo que se encaixa com você. E daqui a pouco você não consegue ficar 10 minutos, 15 minutos. Você quer estar mais tempo com Deus, né? Mas o que o irmão pensa? Devemos pegar vamos supor, pega uma epístola e vai estudando pedacinho por pedacinho cada dia na sequência ou textos aleatórios cada dia? Eu sou sempre a favor da sequência. Da sequência. Inclusive, assim, eu oriento as pessoas que a Bíblia ela conta uma história, do começo ao fim. Tanto que, qual é o começo da Bíblia? Como tudo começou. Como é o final da Bíblia? Como tudo vai terminar. Então, a Bíblia, ali tem uma história. Então, é importante que você, em algum momento, faça uma leitura contínua. Quando você tem um domínio da Bíblia, você pode, vou dizer assim como eu faço, mas como eu disse, as pessoas vão vendo o que é mais fácil. Então, essa parte contínua, eu procuro ler contínua. De Gênesis até lá, Esther, eu vou ler contínuo. Mas aí eu posso parar, ler um salmo, ler um capítulo de Provérbios, né? O que não pode, acho que aqui é muito importante, as pessoas, eles ficam tão aleatórios que eles leram algumas passagens várias vezes e muita coisa da Bíblia, nada. Então, você precisa ter uma leitura completa da Bíblia. Uma frase aqui que eu falo muito. A Bíblia inteira fala de Jesus. Se você não leu a Bíblia toda, você ainda não viu Jesus todinho. Então, em algum momento, você vai ter essa leitura. Depois, se tiver 1 ou 2 leituras assim, em geral, aí você pode ser um pouco mais aleatório. Mas nunca aconselho abrir um versículo ali, né? Acho que fica uma coisa meio perdida. A Bíblia inteira fala de Jesus? A Bíblia inteira fala de Jesus. O livro de Esther fala de Jesus? Olha, vamos falar assim, se a gente espiritualizar, a gente tem. Né? Ah, sim. Então, só também, né? Sabe assim, quando eu vejo a história por exemplo, do Mardoqueu, o Mordecai, eu vejo ali a própria história de Jesus, né? Ele ao lado do soberano, né? E intercedendo ali pelo povo. Então, nesse aspecto, assim, a gente consegue... É interessante, os antigos pregadores falavam muito dos tipos, né? E antítipos, sei lá. Isso. José do Egito é um muito forte. Antítipo de Cristo e por aí vai. Né? Agora, fala de José, olha só, pastor, eu tenho o canal Missão Atenas e há um tempo eu tenho feito a palavra do meio-dia. Então, todo meio-dia eu dou uma pequena palavra oração. E a história de José, a história de José, ela é muito rica. Aí eu comecei Jornada com José. Né? Para ter ideia, eu fiz mais de 100 vídeos falando sobre a história de José. Uau! Mais de 100 vídeos. Porque ali são 13 capítulos, né? É o tamanho da história de Abraão. Mas mais de 100 vídeos, são curtos, né? Então, cada dia pegava um tema. Aí por exemplo, você pega José. José, um dos temas que eu trabalho, é Israel. Aquilo é fantástico, porque é José rejeitado pelos seus irmãos, se tornando o salvador do mundo e depois se reconciliando com os irmãos, né? Então, ali você tem esse tipo, né? Então, de alguma maneira, Jesus está ali presente, né? Sem dúvida nenhuma. Né? E para quem conhece a história, quando vai para os evangelhos, tudo faz sentido, né? Agora, pastor, primeira pergunta. Tem muita gente que diz assim que ao ler a Escritura ouve a voz de Deus. É possível ouvir a voz de Deus? Aí depende do que ele quer dizer com isso, né? Eu acho assim, né, que a gente tem que ser muito, às vezes, humilde nisso, né? Uma coisa que eu falo assim, que eu sempre gostei assim do Vale da Bênção, pastor Natan, um homem, né, extraordinário, assim, mas ele nunca fala assim, Deus falou comigo. Então, ele, assim, olha, eu estou sentindo, vamos orar. Então, acho que a gente tem que ter essa humildade, porque hoje eu destaco muito essa corrupção humana. A gente está tão estragadinho que a gente, às vezes, falha muito nas coisas. E
Pastor, você não tem ideia de quanta gente que às vezes vai lá é uma missão, quanta gente vai lá, Deus me mandou para tal lugar. Deus... Então as pessoas falam com muita facilidade que Deus disse, né? Com muita facilidade. Então, às vezes tem coisa... Eu creio que ele fala, né? De uma maneira diferente, mas que é ele falando alguma coisa para nós, dando alguma direção para a nossa vida. Aliás, eu inclusive no livro aqui eu digo que Deus fala mais do que você ouve. Que às vezes ele falou, você não prestou atenção, né? Mas a gente tem que ser muito humilde nisso. As pessoas já, não, porque Deus disse, Deus falou e tal, como se fosse o próprio oráculo de Deus na Terra. O oráculo de Deus na Terra é a Bíblia. Mas a Bíblia fala, né? Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Então, o Espírito testifica com o nosso Espírito. Então, existe uma série de orientações nossas que Deus vai dando. Mas isso é uma coisa muito sutil e que a gente precisa amadurecer para saber distinguir o que são as minhas impressões e o que realmente é o Senhor guiando, né? O que é o Senhor nos conduzindo. Então, com certeza, a gente vai ter muita coisa assim de Deus nos ensinando, até porque o Espírito habita em nós, né? Outra coisa que tem ficado muito forte assim, no meu coração, pastor, é a questão do... Hoje a gente tem que abrir assim, o entendimento que muita coisa... isso aqui é bíblico, né? Não é que eu creio, muita coisa é que eu sei, né? Então, assim, não é que eu creio que Deus existe, eu sei que Ele existe. Ah, mas você não pode... É porque a gente está numa época que aí entra a questão da cosmovisão, que se a ciência não provou, então não é verdade. Não, gente, eu conheço Deus, eu sei quem é Ele. Eu sei muita coisa da vontade dele, não sei tudo, mas eu sei o que ele gosta, o que ele não gosta. Eu sei, não é só uma questão de acreditar ou achar, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a gente foi perdoado, a gente sente o perdão de Deus. Ah, mas o que? Precisa prova científica? Não preciso, a Bíblia fala, ela corresponde àquilo que é a minha impressão. Então, a gente tem que entender que esse guiar de Deus também faz parte. O Espírito nos ensina, então tem coisa que eu sei. E isso que eu sei são coisas sólidas, são coisas firmes. Realmente, Deus é real, o que Ele fez é real, a salvação dele é real, e eu conheço essas coisas. E isso também esse conhecimento é a maneira de Deus nos guiar, né? Então, pastor, vamos lá. Questões mais práticas. Vamos lá. Eu conheço muitos cristãos que dão a seguinte desculpa para não terem hora silenciosa com a Bíblia. Oram, mas não ouvem a Deus. Porque, eu leio e não entendo, ou eu leio e fico confuso. Ou o meu pastor, já ouvi isso aí. O meu pastor fala para não fazer isso porque senão eu vou ficar com minhoca na cabeça, né? Nem todos os textos da Bíblia são muito claros e autoexplicativos. Há textos complicados. Aí você está sozinho fazendo a leitura sequencial, como o irmão mencionou, e aí, de repente, por exemplo, vamos supor, pegar um texto que todo mundo conhece, né? O negócio da Santa Ceia lá. Eu estou lá em 1 Coríntios 11, 23, tal, recebi do Senhor, que também vos entreguei e tal. Aí fala lá que é muito perigoso participar da ceia sem discernir o corpo. Eu não sei o que é discernir o corpo, mas eu entendi que é muito perigoso, então eu me abstenho da ceia. Como é que a gente lida com esses textos difíceis? Esse, por exemplo. Então, tem outros aqui que depois eu vou perguntar. Então vamos lá, vamos para o geral e depois nós vamos para o particular, né? Eu lido com as pessoas assim, inclusive nisso. Às vezes a pessoa fala assim, eu leio a Bíblia, mas não entendo. Não entendo nada. Eu falo assim, você já leu na Bíblia não matarás? Você já leu não roubarás? Não adulterarás? Não dê falso testemunho. Você não entendeu isso aí? Não, isso aí eu entendi. Então, primeiro ponto, se preocupe com o que você entendeu. Eu falo assim, não é que você não entendeu nada, é que você não entendeu tudo. Agora, o tudo, gente, todos nós estamos trabalhando para tentar entender até hoje. Então, você não é exclusividade sua não entender tudo. Então, aí é o primeiro ponto que as pessoas, eles têm que ter em mente. Isso vai acontecer. Tem coisas que você não vai entender. Agora, você não vai entender nada? Você não vai entender o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Deitar-me faz pasto verdejante, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Você não vai entender isso aí? Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Você não vai entender isso aí? Você vai. Então, primeira coisa que você tem que aceitar, você não vai entender tudo, né? Agora, segunda coisa, você não vai entender tudo de uma vez.
À medida que você for caminhando, a sua compreensão vai aumentar. Paulo escreve assim para Timóteo. Então, veja só, Paulo estava lá escrevendo para Timóteo. Considera o que eu digo, porque o Senhor vai te dar o entendimento de tudo. Então, mesmo ele escrevendo ali, mesmo sendo a contemporaneidade deles ali, ele não era capaz de entender tudo. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra do Senhor. E à medida que a gente vai crescendo, as coisas vão ficando mais claras, né? Então, qualquer um de nós vai atestar isso. Olha, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia nada. Hoje, muita coisa está clara. Tudo está claro? O senhor vai ser testemunho e vai dizer. Também tem coisas para mim que ainda não são muito claras, né? Então, esse é um ponto. Então, quando você chega numa passagem essa como a ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo e depois tome, para não tomar em condenação. Até que ponto isso vai? Eu diria assim que, particularmente, nenhum de nós vai ter uma palavra definitiva sobre isso, né? Para alguns, você pode ali pedir perdão na hora e participar, né? E muitos vão falar isso. Outros talvez digam, não, olha, se você não se sente bem, não tome. Então, vou falar assim, alguns textos a gente vai ter que lidar com essa imprecisão, a gente vai ter que lidar com essa situação. O mais importante é converse com a sua liderança. Pastor, assim, com isso você vai crescendo. E vou falar assim, talvez nós, não sei se já aconteceu, todo mundo, mas assim, talvez em algum momento da nossa vida a gente falou, não, eu acho que eu não devo, né? Talvez, com o passar do tempo, você vai olhar assim, não, eu acho que naquela época, se eu tivesse pedido perdão, eu tomaria ceia e tudo bem, né? Mas naquela época foi bom para você aquilo lá. O aprendizado é esse. A gente tem que entender que a Bíblia é complexa. Agora, vamos ser realistas. A pessoa que diz que não lê a Bíblia porque não entende ou fica confuso, nós vamos ficar confusos com muitas coisas, mas nós vamos esclarecer muitas coisas. E à medida que a gente for caminhando, se lendo muito, a gente ainda tem dúvidas, se você parar de ler, filho, aí você não vai crescer e vai ser um problema muito, muito sério, né? E o irmão mencionou uma coisa muito importante. Na sua leitura cotidiana, diária, surgiu algum tipo de dúvida? Converse com a sua liderança, com o líder da sua célula, com o seu pastor, com um irmão, uma irmã mais experiente da igreja, né? Porque a igreja é para isso também. O que não dá é o que a maioria de nós faz. Fica apenas com o alimento do domingo à noite, como o irmão mencionou, que o pastor já vem com ela mastigadinha e tal. Aí não dá, né? Não vai ter progresso nisso aí. Então, permaneça lendo, mesmo que você não entenda muita coisa. Ela de qualquer... Vou falar assim, você às vezes vai ler 100 versículos lá, sei lá, você entendeu 2. Gente, é 2 que é a palavra que iluminou seu coração, que falou. Mais para frente você vai entender 5, 10, 20 e vai indo, né? Não empaque. Não empaque. Até porque o desafio é levanta e anda. Levanta e anda. Eu tenho um versículo que eu cito muito, que é o Salmo 119, 18, que é a oração, né? Abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Isso. Sabe que esse versículo, pastor, cortando o senhor, quando eu li ele a primeira vez, ele me instigou muito. Por quê? Eu era moço, né? E eu falava, peraí, maravilhas da tua lei? A lei é horrível. É horrível, a lei Levítico é horrível. Aí eu comecei a orar, abre meus olhos, eu quero ver que raio de maravilha existe na tua lei. Vi. Pode continuar, pastor. Não, que eu ia citar, inclusive, o Salmo 119, porque eu confesso assim, quando eu me converti, o Salmo 119, às vezes, conosco que temos essa comicidade, né? A gente brinca e fala assim, não, antes de comer, vamos ler o Salmo 119, a gente brincava, né? Porque são 176 versículos ali. Então, você lia aquilo, eu li aquilo, quase como uma coisa automática, assim, porque ele é repetitivo. Hoje, pastor, eu estou fazendo um devocional lá no canal. Eu vi. Viu, né? Eu faço. E às vezes algum versículo aí que você começa, meu Deus, que profundidade que tem isso aqui. Né? Não é um monte de repetições aleatórias e vazias, né? São instruções do que realmente é a palavra. Então é onde eu falo para as pessoas, todos nós que começamos a ler a Bíblia, para a gente aquilo parecia às vezes um negócio de louco, de sem sentido, né? Você sabe, assim, uma experiência que eu tive, assim, de leitura de Bíblia,
lendo não tem ali os espias quando eles vão para a Terra? E eu estava lendo os 12 espias que foram e a genealogia que tem ali. E sabe que aquilo teve uma hora, sabe quando dá uma luz assim em você? Eu preguei, inclusive, fiquei vários pregando ali. Por quê? Porque de repente veio no meu coração. Gente, o que você tem aqui, o que a Bíblia tem são pessoas reais. Porque as pessoas falam assim, a Bíblia é esse monte de genealogia, né? Por que tem genealogia? Porque o que Deus fez dentro da história, no tempo e no espaço, com pessoas reais. Então você tem uma lista de pessoas reais que tinham filhos, que tinham pais, que tinham avós, que tinham netos, e eles eram pessoas reais. Então a Bíblia é um livro, não é uma viagem, né? Está ali, é algo concreto, é o concreto. A mesma coisa com nomes de lugares, porque a Bíblia está cheia de nome de lugar. Você pega Números 33 ali, é um monte de lugar. Mas o que é aquilo? Olha, é como se Deus falasse assim, o que eu estou narrando para vocês, a minha revelação para vocês, ela aconteceu com pessoas reais, em lugares reais, concretos. Não são lugares imaginários. Está lá, está o nome desses lugares aqui. O Francis Schaeffer falava, não foi no outro filosófico, né? Foi no... É, isso mesmo. Aqui. Aqui, né? O Deus que se revela, né? O Deus que se manifesta. Muito legal. Então, a questão não é empacar. Aí, pastor, vamos lá. Eu estou fazendo a minha devocional. E alguma passagem... Eu vou pegar a passagem de 1 Pedro 3,7, né, que fala dos maridos. A gente falou muito das mulheres, vamos falar dos maridos. Esse é um versículo que me incomodou muito, 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 muito. Né? O que é o marido que agrada a Deus? A gente fica só em Efésios, mas em Efésios a gente tem uma saída fácil. Porque Paulo lá em Efésios fala assim, marido, você vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele foi lá e se sacrificou por ela. Mas eu não vou me sacrificar por ninguém. Né? E então a gente escapa, eu não sou Cristo e tal. Aí chega em Pedro é mais prático. Né? Ele fala assim, não, você vai viver a vida comum do lar, vai tratá-la como vaso mais frágil. Ele fala só coisas práticas, né? E aí aquele versículo começa a te incomodar, porque você, obviamente, vai avaliar a tua caminhada como marido. Como é que a gente faz para efetivamente andar e não se contentar com uma armadilha que o diabo faz, e a gente cai facilmente? Não, isso você já sabe. Ou aprendi uma coisa nova. Então tá, eu sei o que Deus pensa do marido, mas a minha vida como marido não muda nada. Mas não, assim, não compreendi muito, sim. A ideia eu aprendi o conceito, mas eu não estou praticando, não estou andando. Talvez eu tenha levantado, mas eu não andei. E aí é onde entra a necessidade de uma constante leitura e releitura e reavaliação. É aquilo que eu falei, que eu até disse aqui, você perguntou, né? Se isso assim, a gente se converteu e está pronto. Não. Então, assim, eu falo para as pessoas, inclusive falo aqui no livro, você não se torna um bom marido só porque você aceitou Jesus como seu Salvador. Você não se torna um bom pai só porque aceitou Jesus como Salvador. Você não se torna. Isso é um trabalho da vida inteira. E aí, vamos dizer assim, ainda vou falar assim, tem momentos que você vai se ajustar a esse versículo e vai ter momentos que você não vai se ajustar a esse versículo. Mas ele vai estar lá, é mesmo, os últimos tempos eu não tenho andado com a minha esposa com sabedoria. Eu lá no passado eu pratiquei muito, mas agora eu ando meio diferente nisso, preciso me corrigir. Então, assim, não existe esse momento em que eu já sei isso e que pratico isso continuamente. Eu preciso constantemente estar sendo influenciado por essa palavra. Venha ela da minha leitura, venha ela da pregação, venha ela da própria Bíblia. Inclusive, algo que eu falo, né? Eu falo assim, aqui, se você for ler, tem assim, um padrão de vida espiritual muito elevado. E aí eu digo assim, eu falo para todo mundo, esse livro é para mim também. Eu também escrevi ele para mim. Então, eu preciso aprender com ele. Minha esposa está lendo, né? E aí, sempre quando ela lê, eu abro lá, porque ela lê mais rápido, né? Não está lendo dia por dia. Aí eu pego umas páginas, leio aquilo e eu falo, meu Deus, eu preciso realmente praticar isso. Até assim, eu falo, eu escrevi um livro para casais, né? E eu falo, eu preciso ler esse livro a vida inteira.
Porque nunca vai chegar o momento em que eu sou perfeito com a minha esposa. Então, eu falei isso aqui, realmente eu preciso melhorar isso aqui, né? Então, a gente entender assim que, enquanto nós caminharmos nessa vida, nós não vamos andar em perfeição. É como se... Aí entra a imagem do caminho, né? Do livro Caminho, que me influenciou muito. Você tem um caminho aqui, mas de vez em quando você olha, você está aqui mais do ladinho. Mas aí eu leio a palavra, opa, o caminho é esse aqui. Ah, deixa eu voltar. Então, pastor, mas é que é assim, compreender e conhecer e aprender o que Deus espera é menos difícil. Obedecer é muito mais. Qual foi o grande problema dos escribas e fariseus da época de Jesus? Eles sabiam tudo. Tudo, sabiam tudo. Mas na hora de obedecer, davam um jeitinho, né? Eles deviam ser brasileiros. Mas é mesmo, né? Era essa repreensão de Jesus com eles, né? Então, o aprender, o conhecer é uma etapa. Viver aquilo é algo que a gente vai viver a vida inteira. Tem um texto aqui que chama Sabedoria e Poder. E aí eu falo assim, que as duas coisas, na verdade, que a gente precisa na vida é esses dois. A sabedoria e o poder. Eu preciso saber o que fazer e ter poder para fazê-lo, né? Perfeito. O saber é uma parte disso. O ter o poder, aí vai do relacionamento, de buscar, eu vou falhar, eu vou tentar, vou ser corrigido, vou continuar, né? E aí a gente caminha. Muito legal. Agora, pastor, às vezes a gente tropeça, sobretudo no Antigo Testamento, com textos assim escabrosos, né? Tem texto na Bíblia do Antigo Testamento que não é bom ler quando tem criança. Falou tudo. Verdade. Né? Tem alguns textos que são meio engraçados, meio ridículos, né? Quando Davi está escondido na caverna e Saul entra para aliviar o ventre. Me divirto com esse texto. Esse texto é muito engraçado. Ai. Enfim. Agora, tem alguns, inclusive a Xuxa aí mencionou alguns de apedrejamento. Se a gente ler a Bíblia, a gente vai ficar apedrejando. Aí você está lendo sozinho em casa, um crente novo, tropeça num texto desse, como é que faz? Mas é uma coisa muito boa assim de se pensar. Porque vamos pensar até o Novo Testamento. Se o teu olho te leva a pecar... Arranca. Eu lembro, assim, nas minhas leituras aí, uma história de alguém que fez isso. Né? Foi? Acho que Orígenes. Não, o Orígenes, ele se castrou. Então, o Orígenes se castrou. O Orígenes se castrou. Você vê assim, é uma coisa. Então, realmente, eu concordo com isso, né? Eu até já vi, assim, comentários de que sempre assim, o pastor vai dizer, comece pelo Novo Testamento. Né, para começar pelo Novo Testamento. Mas eu acho que as pessoas, no geral, elas têm alguma maturidade. Se não fosse assim, todo mundo sai apedrejando todo mundo aí, que lê a Bíblia, e não é isso, né? Então, havia um contexto naquilo, havia um aspecto naquele contexto que não é o nosso hoje, né? Que não é o nosso hoje, então não acontece hoje. Então, e aí eu olho assim, né? A gente vê o que é a injustiça, a gente vê onde é a luta. A pessoa quer acusar os cristãos de uma coisa que eles não fazem, né? Por que não vai em outros lugares... Onde fazem. Que fazem, né? Isso, e critica isso, mas não critica porque tem medo, né? Lógico. Então, assim, é óbvio, gente, que o cristianismo já entendeu que aquilo era algo específico, que era um período, tá? O cristianismo já entendeu aquilo, os estudiosos entendem aquilo. Então, raramente você vai ver alguém fazer isso hoje. Nós tivemos aqui, acho que não era nem debate, porque não tinha como ter contraponto, mas que foi um dos mais úteis que eu vi aqui. Eu penso que os pastores são muito abençoados, né? Porque essa questão do juízo divino lá com os cananeus, né? E a gente falou que é o problema de visão de mundo, que as pessoas hoje, Deus é o réu, né? Eles põem Deus no banco de réus. Eles não aceitam que Deus puna o pecado, que Deus puna a injustiça. Eles não aceitam. Aceitam que outra pessoa puna a injustiça, mas Deus não pode. Então, assim... É óbvio que se eu leio aquela... É chocante ali, não vou dizer que não é... É chocante. Mas, dentro de uma visão bíblica, de uma compreensão, isso tudo tem um equilíbrio, tem uma razão de ser. Então, é o que a gente está falando. Se você for olhar, a Bíblia não é só isso.
né? A Bíblia não é só isso. Ainda tem vários projetos, assim, um deles a gente está caminhando pela Bíblia, e assim, uma das coisas que a Bíblia vai mostrar, principalmente nesse começo, é o quão o pecado ele é errado, como ele é horrendo, como ele traz, é o que Deus vai deixar bem marcado ali, vai oferecer o perdão em Cristo. Então, nesse nosso mundo complexo e decaído, é difícil, né, comunicar. Então, a gente tem que orientar as pessoas. Ó, vai encontrar coisas difíceis lá na Bíblia. Até, gente, algumas cenas da Bíblia são mesmo chocantes. Em Gênesis, você tem ali algumas coisas, assim, algumas passagens chocantes que criança não é adequado, né? Tem. Mas a gente também não pode usar isso para se apartar da palavra. É lógico. Né? Porque dentro do contexto. Mas, fala assim, como é que quem é bom para dar desculpa não é bom em coisa nenhuma, né? Então, dar desculpa não é a Bíblia por causa disso, você nunca vai aprender realmente. Exatamente. Né? E uma das coisas que, assim, a gente fala muito pouco do diabo ultimamente, né? Mas ele continua real e continua ativo, e ele sabe enganar. Uma das coisas que eu nasci num lar evangélico, mas eu me dei conta de algumas verdades que eu ouvia desde criança mais tarde. Uma delas é essa: o diabo sabe enganar. Ele enganou anjos. Eu fico admirado. Como é que ele conseguiu iludir anjos que presenciavam fisicamente a glória de Deus? Ele enganou. Quem sou eu para ele não enganar? Então, eu tenho que estar atento. Como estar atento? Viver o tempo todo apavorado? Não. Estar atento significa conhecer o que Deus espera de mim. Como é que Jesus resistiu ao diabo? Usando a palavra, só isso. Mas o diabo também usou, só que a palavra de Jesus era mais forte, né? Desarmava. Tinha uma compreensão clara. Tinha uma compreensão clara e completa, né? O diabo sempre vai usar texto fora de contexto. Né? Sempre. Exatamente isso. Exatamente. Então, conhecer a palavra, a espada, né, do Espírito, que é a palavra de Deus, é a nossa arma de ataque, e é assim que a gente enfrenta o inimigo e os desafios da vida. Eu gostei demais da sua frase sabedoria e poder. Né? É o que a gente precisa. Eu sempre falo assim, né, porque essas metáforas, né, da Bíblia para a palavra, eu falo assim que tem duas passagens que usa a espada como metáfora, né? Que é Hebreus 4:12 e depois Efésios 6. Aí eu falo assim, uma daquelas espadas, primeiro é para você mesmo, não é? É a de 4:12. A espada é para te furar, para separar o que é de Deus e o que não é de Deus. Ali, você está lendo, aí depois ela é ali o espírito para atacar, né? Então a gente tem que saber usar ela das duas formas. Mas uma coisa assim que assim muito que a gente olha a Bíblia, ela é muito completa. Assim, o senhor mencionou aí os fariseus e os saduceus e os religiosos. Então você vê assim, até a Bíblia, até a prática religiosa, quando ela está fora dos padrões de Deus, a Bíblia vai falar contra isso. Então, a maior parte da Bíblia, gente, é repreensão contra nós que servimos a Deus, para corrigir os nossos erros. Quando estava ministrando Isaías 58, por causa do jejum, Daniel, começa lá no vale, né? E eu estava falando, assim, a repreensão veio para pessoas que estavam jejuando. Não veio para pessoas que estavam adulterando, não veio para pessoas que estavam roubando, veio para pessoas que estavam jejuando. Então, você vê assim, a palavra, é óbvio que nós, mesmo crentes, mesmo nós, servos de Deus, temos uma vida devocional, ela não é perfeita por causa dessa nossa condição atual. Mas é na hora que você está lendo lá a Bíblia que aquilo vem no seu coração, né? Eu falo isso, quantas vezes eu não li essa passagem aí que Jesus pega os fariseus, eu falo, meu Deus, será que eu não estou nessa lista? Ele fala um monte de coisa. Eu falei, meu Deus, será que eu não estou nisso aqui? Não deixo eu entrar nisso aqui, não. Porque é muito fácil, né? É assim que a gente vigia, né? Já nós vamos para o intervalo e a gente está falando muito da Bíblia. Eu tenho lido a Bíblia, mas eu gostaria de conhecê-la melhor e tal. Por que você não vem estudar a palavra de Deus na Agrade? A Agrade tem cursos à distância, em plataforma EAD, ensino à distância, né? Então, em qualquer lugar do planeta, ou até mesmo fora dele, havendo internet, você consegue estudar, né? Para que você pegue informações bem concretas a respeito de como funciona funcionam os cursos da Agrade, é só ligar no horário comercial
de segunda a sexta, para 3115-0819 em São Paulo. 3115-0819, com o DDD 11. Ou, se você já manja bem de computador e tal, se lida bem com esse negócio do ambiente virtual, entra no site agrade.com.br. E depois visita o site da nossa emissora também, muito bonito, e lá você pode interagir conosco, fazer sugestões, críticas, observações, dizer que temas você gostaria de ver abordados tanto no Vejam Só Debate quanto no Vejam Só Entrevista, pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas. Manda aí a sua sugestão para nós, tá bom? A gente vai para o intervalo, volta já já com a continuação dessa exposição do pastor Eguinaldo e também vamos conhecer as pessoas que estão nos assistindo e mandaram fotos para cá. Agora é hora de você aparecer aqui na tela do Vejam Só Entrevista. É só bater sua foto, mandar para nós pelo Facebook ou pelo Instagram, que a gente publica aqui, né? Obviamente você tem que dizer quem você é, quem bateu a foto, de onde você mora. E tem prêmios que a gente sorteia aí para quem participa desse quadro do programa. Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, tá bom? Hoje a gente tem a foto do Robson Luiz Stocco. Ele mora em Santo André, aqui no ABC Paulista, né? Então é pertinho da capital. Tá aí o Robson. Grande abraço, viu, irmão? Que você venha assistir aqui a gravação ao vivo. É só entrar em contato pelo Facebook e agendar o dia para você vir assistir a gravação ao vivo aqui, tá bom? O Juscelino Lima, ele mora em Manaus, lá no Amazonas, né, estado que eu ainda não conheço. Tá aí, Juscelino. Grande abraço para você, meu querido irmão. Deus abençoe. Um dia eu vou conhecer o Amazonas, quem sabe a gente se cruza aí, né? E em Macapá, no Amapá, também estado onde eu nunca estive, a Alice Cristina é nossa telespectadora. Olha lá. Deus abençoe você, Alice. Muito obrigado. Faça como ela, né? Bate a foto durante a exibição do programa. Ela ainda botou lá aquele monte de seta lá, dizendo, tô assistindo, e é com o Heber, olha só. Nossa, como esse apresentador é feio, hein? Misericórdia. Aliás, eu deixei a barba crescer para ver se disfarça um pouquinho a feiura. Ficou boa. Visual bonito. Vamos lá. A nossa enquete, ela faz a seguinte pergunta. Você leva a sério a tarefa de caminhar com Deus em tudo na sua vida ou há áreas em que isso não acontece? Aí a Josiane Fernandes, ela fez o seguinte comentário. Tem coisas que faço para mim mesma, porque eu quero, mas que não fere a Deus. Então, Josiane, se não fere a Deus é porque Deus é a favor, então você está fazendo tudo que Deus quer. Ou tem coisas que você acha que não fere a Deus, né? O meu ponto aqui escapou. Tudo bem, ele já está no fim do programa, deixa. Achei, está aqui. Né, pastor? Tem muita gente que lê a Bíblia, não concorda com algumas coisas e diz, não, mas isso é minha opinião, mas isso não fere a Deus. Ué, está na Bíblia é porque é o que Deus quer, não é? Talvez teve algo que o senhor falou no começo aí sobre a lei, né? Que assim, a lei é horrível, né? E aí eu fico pensando assim, Romanos 12:2, que é muito citado, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que isso é outra coisa assim, desse crescimento na jornada. Porque realmente quando você se converte e você tem coisas que você olha assim, mas eu gosto disso, né? Por que eu não posso estar nisso aí?
E a vontade de Deus ela é melhor que a sua. Ele pôs as barreiras ali, ele sabe a vontade dele é melhor que a sua. Então, isso é questão de aprendizado. Porque a nossa submissão a Deus, o alvo é ser uma submissão plena. Sim. Então, não tem isso, não, isso aqui eu não concordo, mas eu vou aqui. Você tem que saber quem está errado nessa situação. Você pode não concordar, mas não significa que você não está certo. Eu confesso para os meus alunos, e aqui já falei algumas vezes, eu não concordo com tudo que Deus diz. Eu não concordo. Se dependesse da minha opinião, eu diria, está errado. Só que não depende da minha opinião, Deus também nunca perguntou o que eu penso, e Ele é o Senhor. Então, embora eu não concorde, eu acato. Essa é a diferença. Quando Jesus apareceu para Ananias, né, e batizar Saulo, foi Ananias, né? Isso. Ananias. Ele não queria, ele falou, não, esse cara é um torturador. Não, eu tenho um plano para ele. Ele foi lá e chamou Saulo de irmão. Aquilo brotou do coração dele? Claro que não. Mas quem era o Senhor? Então é assim que a gente deve fazer. Eu não concordo com algumas coisas que estão na Bíblia, porque o meu entendimento não alcançou aquilo lá. Mas eu me sujeito, eu me submeto, porque fé é confiar no caráter de Deus. Se eu confio em Deus, eu vou obedecer, embora aquilo para mim não faça sentido. Mas Deus sabe o que está fazendo, né? Quando Deus aparece para José em sonho e fala assim, pode receber Maria. É fácil? Fazia sentido para José? Ah, claro, óbvio. Não. Quando chega a hora de Jesus nascer e José está longe de casa, longe de todo mundo que ele conhecia, com a mulher para dar à luz, ele não tinha nem lugar para o filho nascer. Como você acha que ele se sentiu? Mas ele confiou, tem que confiar. E assim vai. É aquilo que a Bíblia chama de obediência na fé. Na né? fé. Você vai obedecer, nem tudo é muito claro. Até entender sempre para nós, nem tudo é muito claro, nem tudo é muito bom. E assim, a nossa vontade está sempre em briga, né? Tem uma coisa que eu tenho compartilhado muito, né? Um testemunho assim de um pastor, esse pastor grandão, de ministério grande, que alguém pergunta assim para ele, o senhor alguma vez já pensou em desistir do ministério, de parar e fazer alguma outra coisa? Ele falou, já, toda segunda-feira de manhã. Boa. Aí eu falo assim, a pessoa pensa que isso é ruim, eu falo assim, mas ele não deixou. Por quê? Porque, assim, tá difícil, realmente para mim, daqui eu não me acho capaz, as coisas não dão certo, mas eu obedeço, né? Eu vou. Essa é a rendição, né? Levanta e anda. Pastor, quem quiser o livro, como é que faz? Deixa eu mostrar o livro aqui enquanto o senhor fala. Então, eu falo assim, o livro tem uma loja, chama Loja Missão Atenas. Então, entra lá, lojamissãoatenas.com.br. Acho que eles vão colocar o número embaixo. Já colocaram, né? Loja Missão. Então, a pessoa entra lá. Se tiver alguma dificuldade, porque às vezes sites, essas coisas, entra em contato comigo, faz Pix de alguma maneira, mas a gente tá ótimo. Tá bom? Muito bom. Esse aqui é o Jornada, 365 dias com ele. Livro muito bom, principalmente para quem quer dinamizar ou iniciar a sua vida devocional sistemática e diária. Certo? É isso mesmo. Muito bom. Vamos ver o resultado da nossa enquete? Você leva a sério a tarefa de caminhar com Deus em tudo na sua vida? Ou há áreas em que isso não acontece? Vamos lá? Em tudo, 64%, eu estou falando, a nossa audiência é feita por querubins, né? E em parte, 36% eu estou nesses 36% aí, mas caminhando para o tudo. Caminhando para o tudo. Talvez assim, é como uma pessoa recebe a questão, né? Às vezes a pessoa leva a sério, ela não quer dizer que ela consiga sempre, né? Mas ela leva a sério isso. Né? Não, levar a sério eu até levo, mas eu ainda fico segurando coisas, brigando com Deus. E ainda fico me escorando naquele texto. Mas Jacó brigou com Deus, foi abençoado. Só que ele ficou manco. Tem esse detalhe. Nunca mais brigou. Brigou aquele, vou brigar de novo. Aprendeu a lição. Enquanto estou andando, não vou brigar mais. Pastor Aguinaldo, um grande abraço. Muito obrigado pela participação do senhor. Você que ficou assistindo, um grande abraço. Sexta-feira que vem a gente volta com a graça de Deus. Ósculo Santo para todos vocês.